A monstruosidade que Alexandre de Moraes praticou contra Bolsonaro em plena UTI de hospital furou a bolha. Esse fato foi noticiado durante todo o dia de ontem como manchete nas principais mídias internacionais, veículos de maior respeito mesmo, sabendo que esses veículos são veículos do regime, que tem todo o deep state por trás, e isso que chamou a atenção. Mesmo esses veículos noticiaram o fato como um absurdo, como uma atrocidade. A coisa foi tão séria que também resvalou lá no Parlamento Europeu, e eu avisei a todo mundo que quando ele tretou com a Espanha, ele também estava mexendo com a União Europeia. Lembram disso? Aqui no Brasil, até o Matheus Leitão criticou a ação de Alexandre de Moraes, e eu vou trazer mais detalhes a respeito da consequência, pelo menos midiática, que Alexandre de Moraes já está colhendo pela sua atitude impensada. Nessa edição eu também vou comentar com vocês sobre novidades a respeito do escândalo do INSS, e eu vou pedir para você ficar comigo até o final desse vídeo, porque nós temos uma treta muito importante para comentar também, que é a treta do PL da anistia, a atitude de Hugo Mota, que parece que está indo para a Itália para o sepultamento do Papa, e a Câmara estabeleceu nova obstrução, coisa que eu também já havia avisado antes, que não era para interromper aquela primeira obstrução, porque não se faz acordo com canalha, porque canalha não tem palavra. Certinho, certinho. Então vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajudam aqui nossa voz a chegar mais longe, que fomos colocados novamente num shadow ban. Vocês viram aí, nossos vídeos não estão mais aparecendo, tem muita gente aí reclamando, e nossas visualizações caíram de uma média de 150, 170 mil para 10, 20 mil e agora para 3 mil. Então eu realmente preciso muito da ajuda de vocês. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá uma força aí pra gente. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Confesso a vocês que tem sido muito difícil fazer o programa para vocês. Hoje eu preparei um vídeo muito especial. Pode pegar café, aguinha, se preparar aí, ajeita o busanfão no sofá, na cadeira, porque a gente vai demorar, tá? Hoje a gente vai passar dos 20 minutos, mas não solta minha mão, porque tá cada dia mais difícil trazer um programa inspirador para vocês. Mas no fim desse túnel tem uma luz. Fica comigo. Vamos para algumas efemérides do dia de ontem. O Rubinho Nunes trouxe uma novidade a respeito do escândalo do INSS, que traz como principal envolvido o sindicato cujo irmão de Lula é vice-presidente. Inclusive ele deu uma declaração dizendo que imagina que eles não fizeram M, e aquele linguajar todo que é muito peculiar ao Lupin proletariado. Se você não sabe o que significa Lupin proletariado, dá uma procurada aí na internet que você vai ficar escandalizado. Bem, Rubinho Nunes trouxe, a matéria do Metrópolis dizendo que o pessoal pediu abertura de 6,3 bilhões de reais em crédito para pagar fraudes do INSS. É assim, eles roubaram os aposentados e pensionistas e vão repor este roubo com o dinheiro de toda a população brasileira, com o dinheiro de impostos da população brasileira, porque o governo não produz nada. O dinheiro que o governo tem é o dinheiro dos nossos impostos, então assim fica fácil, né? É uma roda de Sansara maldita que vai pagar, restituir o roubo com o dinheiro de quem foi roubado. É mais ou menos igual aquela coisa do faça o empréstimo usando seu fundo de garantia como garantia do empréstimo. Igualzinho, gente. Tá muito difícil. Obviamente que tinha que ter o envolvimento do pessoal, né? Uma outra efeméride que eu quero trazer para vocês é que tá todo mundo aí da esquerda, e você pode ser aí assaltado de surpresa por um parente petista, um amigo esquerdista, e você tem que estar preparado para respondê-lo. Tá todo mundo falando por aí que a The Economist consertou a matéria. Imagina, o que falou de Barroso é tudo mentira. O que de fato aconteceu? Saiu uma matéria no Poder 360 dizendo que a The Economist corrigiu o texto sobre a declaração do ministro Barroso. Mas corrigiu em que âmbito? O doutor André Marsiglia esclareceu. A revista apenas pondera agora que a frase dita por Barroso foi:
nós derrotamos o bolsonarismo. E eles haviam publicado em primeira instância Bolsonaro. Então, assim, nós derrotamos o bolsonarismo, eles colocaram agora corretamente. O que, para mim, é muito mais sério do que derrotar Bolsonaro, porque derrotar Bolsonaro é só uma pessoa. Agora, derrotar o bolsonarismo é calar pelo menos metade da população brasileira que foi às urnas em 2022 e votou em Bolsonaro, segundo o resultado que o TSE informou que deu àquela eleição. Então, esteja preparado para rebater isso. Um outro comentário que eu quero dividir com vocês foi o Fernão Lara Mesquita, que publicou, né, uma imagem da Michelle andando com Bolsonaro, falando ainda sobre a visita da oficial de justiça à UTI, e o Fernão Lara disse o seguinte: olha, a Michelle ouviu da agente pública preposto de Moraes, ou seja, o pau-mandado de Moraes, as mesmas desculpas dos nazistas em Nuremberg, antes de invadir a UTI do Hospital DF Star para colher assinatura. A oficial de justiça ouviu um apelo de Michelle Bolsonaro. Ela ponderou que o marido se recupera de uma cirurgia delicada e pediu que o judiciário esperasse até que ele tivesse alta pelo menos da UTI. Não foi alta de hospital, alta de UTI. Recebeu da funcionária a mesma resposta que as atendentes dos campos de concentração deram para tentar inutilmente se safar da forca de Nuremberg. Abro aspas. Isso não depende da minha vontade. Estou aqui só cumprindo ordens, nada posso fazer. Fecho aspas. Vocês lembram que eu comentei ontem, no vídeo de ontem, que da mesma forma que esse tipo de desculpa não serviu para salvar da forca os agentes lá no Tribunal de Nuremberg, também não servirá aqui? Vocês lembram que eu comentei? Que bom saber agora que um intelecto como Fernão Lara Mesquita está pensando como eu. Isso é sinal de que eu realmente não estou louca sozinha. Então vamos lá. Tô nervosa. Vamos falar do estado do presidente Bolsonaro, que realmente piorou após a visita da oficial de justiça, porque ele é um ser humano comum, né? É um ser humano comum. Então o estado dele piorou e ele passou por novos exames após piora clínica depois da visita. Então aqui ele liberou algumas imagens de tomografia computadorizada de tórax e abdômen. Ele fez esses exames ontem, nós ainda não temos os resultados, tá? A avaliação médica, e eu vou seguir aqui acompanhando para qualquer coisa atualizar vocês. Então, assim, olha, a visita da oficial de justiça piorou o quadro clínico de Jair Bolsonaro. Se você puder, ore por este homem, porque existem várias formas de você finalizar uma pessoa. Pode ser facada pelas costas, facada pela frente, pode ser na base da caneta. E é isso que está acontecendo. Paulo Figueiredo trouxe notícias a respeito de como estava resvalando este caso, esta monstruosidade que Moraes cometeu contra Bolsonaro nas mídias internacionais. E ele postou, ele que esteve no Channel Ryan, a cara, né, da jornalista quando ele estava explicando que Alexandre de Moraes mandou um oficial de justiça visitar o presidente Bolsonaro em plena UTI após menos de 3 dias de uma cirurgia de 12 horas. Olha a cara dela. Quer dizer, isso não existe lá nos Estados Unidos, mas é importante que você saiba que isso também não existe aqui no Brasil. A Constituição e a lei protegem o Bolsonaro, mas em tempos de Alexandre de Moraes, o que é, né? Constituição Federal e lei. É de comer ou de passar no cabelo? Eu sei que vocês já devem ter feito essas perguntas muitas vezes. Vamos seguir, porque o escândalo da monstruosidade de Alexandre atingiu a mídia internacional de uma forma avassaladora. Ele simplesmente conseguiu furar a bolha do Brasil. Agora, se ele implementar uma intranet, como existe na China, na Venezuela, em Cuba, em outros países comunistas, ele já está lascado. Eduardo Bolsonaro postou um post da The Times. Olha só, eles falando de Jair Messias Bolsonaro e da atrocidade que ele sofreu vindo
de Alexandre de Moraes. E o Mike Benz, para quem não sabe, é aquele comentarista especialista em cibersegurança que foi o primeiro a falar num podcast, com aquele podcaster que é Big Blaster. Esqueci o nome dele, deixa aí nos comentários você que assistiu aqui nossa cobertura. É Joe Rogan, lembrei. Ele foi o primeiro a falar no Joe Rogan. Se não tivesse acontecido a USAID em contato com o TSE, entre outras cositas mais, com jornalistas e tal, com o Deep State brasileiro, Jair Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. E aí ele comentou o seguinte: absolutamente monstruoso o que eles estão fazendo para Bolsonaro, impedir a vontade do povo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não pode ficar em silêncio. Precisamos de embargos comerciais, aumentos de tarifas, cortes em acordos financeiros e cortes em acordos de segurança, além de pressão regional e internacional para isolar seu regime corrupto até que o juiz seja destituído. O problema, Mike, é que aqui, atrás de Alexandre de Moraes, tem uma fila de juízes que assumirão a posição de Alexandre de Moraes com muito gosto, porque parece, de alguma forma, que isso para eles é, de alguma forma, frutífero. Se é que você me entende. Eu não posso falar, né, com liberdade, que pena que eu não posso falar com liberdade, isso me deixa muito irritada, mas vamos lá. Então, o que o Mike Benz falou é muito verdade, eles estão fazendo isso tudo contra Bolsonaro, não é nada pessoal contra Bolsonaro, é porque Bolsonaro é aprovado por nós. As políticas públicas que Bolsonaro pretende implementar no Brasil são oriundas dele ouvir a nós. Então, isso o transforma num grande alvo do sistema que não tem nenhuma intenção de ouvir a população brasileira, mas nem a população brasileira e nem a população mundial, diga-se de passagem. Eu quero apresentar para vocês um honrado deputado do Parlamento Europeu. Seu nome é Dominique Tarczyński. Quem é o cara? Vem comigo. Dominique Tarczyński, ele é um eurodeputado e ele fez um post muito, mas muito sério, colocando a foto dele e a foto de Alexandre de Moraes, e ele colocou também as imagens do presidente Bolsonaro, e ele disse o seguinte, abro aspas, vou propor um projeto de resolução para restabelecer sanções a Moraes aqui na Europa. Eu vivia sob comunismo, sou da Polônia, sei o que é o comunismo. As ações tomadas por esse juiz são puro comunismo. Eles querem destruir seus oponentes políticos e é por isso que temos que defender os direitos humanos. Temos que defender a verdadeira democracia e temos que lutar contra os comunistas. Acreditem, brasileiros, vocês não estão sozinhos. A comunidade internacional está tomando providências. A família Bolsonaro é só um exemplo, porque a oposição conservadora é tratada da mesma forma ao redor do mundo. Olha o que tentaram fazer com o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Tentaram matá-lo, tentaram prendê-lo. Olha o que tentaram fazer com Javier Milei. Tentaram se livrar dele. E é por isso que nós, comunidade conservadora, temos que ficar juntos. Temos que lutar e nos proteger. Então nós, aqui no Parlamento Europeu, vamos ficar com a família Bolsonaro. Vamos defender a democracia e os direitos humanos. Vou propor o projeto de resolução para estabelecer sanções a Moraes. É hora de agir. E o que eu vou fazer? Eu deixarei o link da página do Tarczyński aqui na descrição e no comentário fixado, tá? Para que vocês o sigam lá no X. Tá bom? Então, vale a pena. Vocês lembram que eu comentei com vocês a respeito do Alexandre de Moraes ter cutucado a Espanha na coisa lá do traficante búlgaro? Ele não estava mexendo só com a Espanha, ele estava mexendo com a União Europeia? Então, alguma coisa já chamou a atenção, pelo menos, de um eurodeputado. E, olha, eu acredito que a coisa não vai parar por aí. Ian Miles, que é um grande comentarista político, né? Americano, ele disse o seguinte, ó, deixa eu traduzir aqui. Alexandre de Moraes está seriamente desvirtuado. Aquele ministro do Supremo Tribunal Federal enviou um oficial de justiça que agora está na UTI
para ordenar que Jair Bolsonaro apresente sua defesa preliminar em apenas 5 dias naquele caso de golpe, onde ele pode pegar mais de 20 anos de prisão. Bolsonaro mal saiu de uma cirurgia de 12 horas para tratar problemas estomacais que continuam piorando desde que ele foi esfaqueado por um maluco da extrema esquerda durante a campanha de 2018. E vocês percebam que nem a mídia nacional comenta este fato absolutamente importante, que o esfaqueador pertencia a um partido de extrema esquerda. Ninguém fala absolutamente nada. É um nojo o que está acontecendo no Brasil. É realmente um avanço para fechamento de regime, partindo de instituições que foram tomadas por quem tomou o poder, tá sendo redundante aqui, com a mídia mainstream, que a gente chama aqui no nosso canal de mídia do regime, fazendo sua parte, apoiando como se não houvesse amanhã, fazendo todo mundo de idiota, como se não existisse mais nenhuma capacidade de raciocínio na nossa população. Então, tá aí o Ian Miles dando recado também. E o doutor André Marsiglia trouxe um comentário a respeito da reação dos oficiais de justiça que fizeram um sarceiro ontem. Todas as mídias do regime brasileiro copia e cola publicando isso que você está vendo na sua tela. Oficiais de justiça repudiam divulgação sensacionalista de vídeo de intimação de Bolsonaro. Comunicado contra a filmagem foi divulgado por sindicatos e associações representativas da categoria. Mas eu preciso orientar você, que é pessoa comum, cidadão comum, o que diz a lei? A lei diz que o oficial de justiça ocupa uma função pública e intimação é ato público. Imagem de pessoas públicas em ato público não são protegidas. Se você é um agente público, eu tenho o direito de te filmar em ato público, né? No seu devido na execução do seu devido papel, ali como funcionário público. Eu não posso saber que você é um funcionário público, fez uma caquinha com alguém da minha família ou comigo e filmar você na sua vida privada. Mas enquanto você estiver executando um ato público, eu posso e devo filmar você. O intimado, diz o doutor André Marsiglia, tem o direito sim de filmar e divulgar o ato. Não é só filmar e guardar para você, é divulgar e filmar o ato. O sensacionalismo foi de quem mandou intimar em hospital, não de quem divulgou o ato. É aquele caso, né, que a gente pode até fazer uma correlação, que a esposa desconfia do marido, pega o celular dele, abre e vê coisa que não deve, e o marido vai dizer para ela: pô, quem mandou você fuçar e quebrar a minha privacidade? Não é isso? É mais ou menos o que está acontecendo com essa publicação, né, essa declaração dos oficiais de justiça, que em uníssono repudiaram a divulgação sensacionalista da intimação de Bolsonaro na UTI. O que eles chamam de sensacionalista? É só a divulgação, porque Bolsonaro no vídeo não houve nenhuma alteração. Foi ipsis literis do momento que a moça chegou até o momento que a moça foi embora. O que eles estão falando de divulgação sensacionalista? Então eles estão reclamando da divulgação, né? Podem esperar que daqui a pouco tem lei lá, vinda do STF, proibindo filmar e divulgar agente público em execução de ato público. Podem aguardar, porque é assim que acontece em regimes tiranos como o comunismo, tá? E a coisa ficou tão grotesca para Alexandre de Moraes dessa vez que até o Matheus Leitão, gente, até o Matheus Leitão publicou. Ele disse: o erro de Alexandre de Moraes que vai custar muito caro ao STF. A intimação de Jair Bolsonaro em uma UTI após a 7ª cirurgia em decorrência da facada na eleição de 2018 é um dos atos mais abjetos do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Aliás, eu não lembro de nada tão indigno desde que cubro a corte como jornalista em Brasília. Senhores, isso aqui é muito grave. Isso é gravíssimo. O Matheus Leitão é filho da Miriam Leitão e nós sabemos muito bem que a Miriam Leitão também deve ter acesso a fontes supremíssimas para fazer as suas acusações e as suas loucuras nos jornais que ela participa. Se ele fez isso, foi
com a aquiescência da mãe, porque ele não faria um negócio desse se uma declaração dessa fosse prejudicá-la profissionalmente, eu digo. Isto aqui é gravíssimo. Eu espero realmente que tenha muito efeito, porque é para isso que a gente vem lutando todo esse tempo. Deixa eu só tomar um golinho de água para a gente passar para a cereja do bolo, que é a questão da PL da anistia. Eu falei da PL da anistia, né? É do PL da anistia. A mãe dessa senhora está presa, ela foi presa no 8 de janeiro, pelos atos do 8 de janeiro, tá? Vejam o apelo que ela faz após o Goni negar a prisão domiciliar para a mãezinha dela. Eu vou soltar só um trechinho do vídeo. Gente, eu venho aqui mais uma vez pedir ajuda de todos vocês. Eu acabei de receber o parecer da PGR que foi contrário à concessão da prisão domiciliar para minha mãe, Dona Vildete, que é uma senhora idosa, vai fazer 75 anos esse ano. Ela é acompanhada por diversos especialistas. Eu não preciso continuar esse vídeo, né, brava gente? 75 anos, essa mulher deve ser muito perigosa, ela deve empunhar várias armas russas, Kalashnikovs e outras cositas mais, deve ter ali míssil de Hamas, entre outros armamentos, por isso que tem que manter uma idosa de 75 anos doente presa, tá? E aí vem o Hugo Mota e decide não pautar o requerimento de urgência da anistia. Todas as mídias noticiaram que a decisão foi tomada um dia após o presidente da Câmara jantar com Lula. A Oeste cobriu muito bem, teve foto do Hugo Mota com Lula e toda a base esquerdista, tá? E falou mentira, disse que na reunião de líderes não tinha líder nenhum ali naquela foto, que a reunião de líderes, que representa mais de 400 deputados, que eles decidiram em maioria que não iam pautar a urgência. E aí o que aconteceu? A Câmara agora, ela está em obstrução. Eu ouvi um comentário na revista Oeste ontem à noite, porque a gente pode entender, porque o Hugo Mota está com a corda no pescoço, porque é pai, avô, tio, padrinho, todo mundo encalacrado na má gestão do curral eleitoral deles. Eu não quero saber. Eu quero saber que tem uma senhora de 75 anos que não oferece perigo nenhum ao Estado Democrático de Direito, presa, tá? Eu vou soltar aqui o vídeo para vocês, só para vocês verem a expressão de terror quando a jornalista da Oeste perguntou para o Hugo Mota se foi o Lula que pediu para que ele não pautasse a urgência do PL da anistia. Olha só. Eu vou tirar o áudio porque esse áudio está muito ruim. Eu quero só que vocês vejam, que vocês prestem atenção na expressão dele. Olha o olho arregalado. Olha isso. Olha isso aqui. Ele está em maus lençóis. Ó, segurando a gravata, tentando respirar. Não, imagina, de jeito nenhum. Então, assim, levou alguns segundos para incorporar, né, o político safado e cretino, e aí ele voltou a responder de forma mais ou menos natural. O deputado Sóstenes disse o seguinte: enquanto debatemos em salas de ar-condicionado com boa comida e passagens de avião, patriotas seguem trancados em celas quentes ou geladas, longe da família, sem julgamento justo. 264 deputados já disseram sim. O que falta não é assinatura, é a coragem para pautar. E, obviamente, que o Sóstenes, ele trabalha da seguinte maneira, que a direita aprendeu a trabalhar. Ele está dizendo que tem 264 assinaturas, ele deve ter pelo menos 274 assinaturas, porque ele sabe muito bem como que age a esquerda. E ele fala, o que estão fazendo é uma pena de morte por omissão. Querem repetir com outros o que fizeram com Clesão. Justiça não pode esperar, e aí ele fala, né, anistia já, Clesão presente, tal. Vocês que me acompanham aqui, vocês viram como eu pisei nas tamancas quando Sóstenes veio a público anunciar a suspensão
da obstrução na Câmara? Vocês viram. Por quê? Porque aquela obstrução, a obstrução passada foi startada sob qual égide? Vamos parar tudo nas comissões e não vamos deixar nada andar até que o PL da anistia seja pautado. Aí o que o Hugo Motta fez, para relembrar vocês? Hugo Motta entrou em contato com o pessoal da direita, o Sóstenes, que era o líder responsável por toda a movimentação da promoção do PL da anistia, e o Hugo Motta falou: Sóstenes, vamos deixar a coisa mais democrática? Pegue as assinaturas individuais, o que dá muito mais trabalho, porque você tem que falar com cada deputado, um por um e tal. E o Sóstenes topou. Por quê? Porque o Sóstenes sabe que uma vez que vier a pauta, será aprovado. E o Hugo Motta também deve saber, por isso que ele não quer pautar, porque ele sabe que vai ser aprovado. Porque lá o Congresso funciona assim: quando sabe que tem voto e quer aprovar, pauta. Quando não quer aprovar, senta em cima quando sabe que tem voto. Porque quando sabe que não tem voto para aprovar e você não quer aprovar, você pauta e deixa os votos serem insuficientes, entendeu? E aí o Sóstenes, conversando com o Hugo Motta, falou: é isso que você quer? Então tá, eu topo, eu vou suspender a obstrução e vou atrás das assinaturas individuais e não através do colegiado da bancada. Tudo bem? Tudo bem. Sóstenes foi, conseguiu as assinaturas individuais, tem mais do que é necessário, do que a lei determina, e aí vem o Hugo Motta e diz: não, a gente vai continuar dialogando porque tem que ser um texto que agrade a todos. É sério, Hugo Motta. Ele quer um texto que agrade a todos, inclusive a esquerda, que está promovendo este morticínio contra pessoas que não fizeram nada no 8 de janeiro. E as que fizeram só depredaram patrimônio público. Só isso. Não fizeram mais que isso. Quando Sóstenes, da outra vez, entrou em acordo com Hugo Motta e suspendeu a obstrução, eu falei aqui para vocês viram como eu fiquei irritada. Eu falei: esse acordo não vai dar em nada. Sabe por quê, brava gente, que eu falo isso para vocês? Aprendam de uma vez por todas, não se faz acordo com filho da puta. Desculpem, escapou. Não se faz acordo com canalha, com cretino. Que bom que o Hugo Motta pode continuar trabalhando, conversando, debatendo, procurando o melhor texto, enquanto as pessoas injustamente apodrecem na cadeia. Enquanto a mãe dessa senhora, com 75 anos, que não oferece nenhum risco ao Estado Democrático de Direito, está apodrecendo na cadeia. Eu espero que agora, ao estabelecer essa nova obstrução, a direita não ceda mais. Vou pegar aqui o destaque da fala do Zucco, que deu uma coletiva de imprensa e foi bem interessante. Acompanhem comigo. Bom, de antemão, nós já queremos anunciar a volta da obstrução nesta casa. O que aconteceu aqui hoje, na minha visão, foi um grande desrespeito para com a Câmara Federal. No momento que tu tens 264 assinaturas, caracterizando a maioria, e se muda a estratégia, imputando aos líderes essa responsabilidade, logicamente, nota-se que forças adversas atuaram e que, mais uma vez, vamos empurrar para frente uma pauta necessária. É importante salientar o trabalho do nosso líder Sóstenes, que tinha a assinatura dos líderes, que conversou com o presidente Hugo Motta e que o mesmo pediu para que fosse colhidas assinaturas individuais. Hoje, para nossa surpresa, foram criadas narrativas em torno de um texto que todos sabemos será trabalhado, será construído, mas que foi imputada essa decisão a líderes, inclusive, que estão contra a sua bancada. Isso é muito ruim para a Câmara Federal. Líderes esses que deixaram o presidente Hugo Motta, na nossa visão, sozinho na decisão. Eu não vejo
possibilidade alguma da Câmara Federal não pautar a anistia. Não há essa possibilidade. Nós temos o maior partido, nós temos a oposição e nós temos a sociedade que quer virar a página. Nós precisamos pautar a anistia. Nós precisamos falar com a sociedade que este pano de fundo que está sendo usado por este governo, que não quer falar dos possíveis abusos de dinheiro público usado de forma indevida na COP30, no G20, agora o escândalo do INSS, a questão do Ministério da Agricultura, pautas que não interessam ao governo e ficam se alimentando a questão da anistia. Mas a oposição... Bom, eu acho que é o suficiente para vocês entenderem o que está acontecendo. Mais importante vocês saberem que a obstrução está acontecendo, está determinado tanto nas comissões quanto no plenário. Isso é muito importante por quê? Porque ano que vem é ano eleitoral, vocês sabem muito bem que tem rachadinha de emenda, tem retorno de emenda para tudo quanto é buraco aí nesse Congresso. E um ano antes de ano eleitoral, os deputados ficarem sem dinheiro para mandar para suas bases, para poder ter o troquinho, para poder ter o retorno, é muito ruim. Por quê? Porque é nessa época, justamente um ano antes, que cada político vai se respaldando para fazer uma juntada de dinheiro para fazer sua campanha eleitoral e garantir a sua eleição. Então eu acho que o momento é agora. Se eles não conseguirem pautar agora, senhores, lamento muito, e aí a gente só vai ter que contar mesmo com a Lei Magnitsky e alguma reação do Parlamento Europeu. Infelizmente. Já caminhando para o final, eu quero só mostrar para vocês como que funciona o atual governo. O governo Lula mudou regra para favorecer ONGs em caso de desvio de repasses. Por quê? Porque existem leis, né? A ONG que pegar dinheiro público, né? Dinheiro do povo, e usar indevidamente esse dinheiro, até então, o que dizia a lei? Obrigava a ONG a devolver tanto dinheiro quanto bens adquiridos com esse dinheiro. Mas o Lula, o papai dos pobres, né? Ele achou que esse negócio de devolver bens era muito complicado, que o Estado é administrado de forma magnífica, o Estado brasileiro. E nós temos todas as ferramentas para coibir a má utilização de dinheiro público por ONGs. Então ele falou assim, eu vou colocar uma nova regra aqui, não precisa mais devolver bens. Não use, não faça mau uso do dinheiro, porque se a gente pegar, você ainda tem que devolver o dinheiro. Mas se você fizer mau uso do dinheiro e comprar bens, você não precisa devolver os bens, só o dinheiro. Ou seja, para ONGs em que 95%, é 95% mesmo, né? Esse percentual de corrupção. Se a maioria das ONGs desvia o dinheiro agora e compra bens, não precisa devolver nada. É só desviar o dinheiro todo e comprar bens, que aí não precisa devolver nada. O que vocês acham que vai acontecer com o nosso país? É tão triste vir trazer essas notícias para vocês, mas é tão absolutamente triste. E eu peço desculpas por trazer aí um final de semana não tão alegre quanto todos vocês merecem que me acompanham por aqui. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, deixa o seu comentário. Se você puder, reveja a sua inscrição. Ajuda a gente a sair do Shadow Ban. Manda aí para todos os seus grupos de Telegram, Zap, conhecidos, amantes e namorados e odientos. E ajuda a gente, tá bom? Encontro com vocês nos comentários aí. 33 minutos de vídeo, não dava para ser diferente. Hoje, um vídeo especial. Já estamos no Shadow Ban mesmo. De segunda-feira em diante, a gente volta para os tais 20 minutos. E não perdam, sábado e domingo tem vídeo, tá bom? Beijo no coração. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doar@valeria@gmail.com. E eu conto com a generosidade de vocês, porque toda vez que o nosso canal é julgado nesse Shadow Ban, a gente é jogado na miséria. Difícil, brava gente, é muito difícil. Obrigada a todos e a gente se vê.